Vieira da Silva. Estou muito feliz de estar nesta mesa, juntamente com ele, Armando, com Roberto Gonçalves, velho companheiro de trabalho, a quem peço de permitir ao reitor, na verdade, Lavanda, primeiro desculpas por não haver podido atender ao seu convite para vir festejar os 60 centenário da Universidade e, nesta ocasião, manifestar o meu apoio, que é o nosso apoio, ao trabalho desta Universidade e ao labor desse país sitiado, que é Cuba, e para o qual a nossa solidariedade tem que ser permanente. Álvaro, uma longa caminhada que fazemos juntos no sentido de tornar efetiva a geografia latino-americana e, a partir da geografia em cada um de nossos países, do nosso continente, construir uma geografia universal. Agradeço ao GB pelo convite que me fez para estar aqui. Estou contente de ver que essa extraordinária associação continua a cumprir o seu destino histórico. Esse destino histórico é o de enfrentar as crises e propor novos caminhos. Esta reunião me parece também ser a desse enfrentamento da crise e do encontro de novos caminhos. Fico feliz de ver que a GB se encontra no interior do país e de realçar o papel desta Universidade Sudoeste da Bahia, agradecendo ao magnífico reitor o apoio que deu aos geógrafos, ele que compreende que a geografia é uma disciplina central na formulação das ideias no fim do século, e também queria ter uma palavra para Gaetana, a quem ofereço esta flor. Tomando o seu nome como emblemático do esforço conjunto e solidário, sem o qual esta reunião não seria possível. Eu falo aqui como doutor honoris causa desta universidade. Escolhi para falar aqui como alguém daqui e dedico o que tenho a dizer aos jovens. Porque com os adultos a gente negocia. O nosso negócio é com os jovens. Haverá uma geografia internacional e outra que não o é? A primeira pergunta que vou tentar responder. Em primeiro lugar, o que seria uma geografia nacional? Na realidade, em cada país há diferentes geografias. Esta reunião não diz bastante o que são as geografias brasileiras, porque a geografia brasileira tem perdido o hábito da discussão franca. A discussão se faz com frequência nos corredores, e é hora, e essa é a tradição da GB, da discussão fazer-se franca, olho no olho, frente a frente, levantando a palavra para exprimir ideias
e os desacordos, de modo frontal e sincero. As escolas chamadas nacionais, será que elas existem? A França, nossa velha mestra, jamais teve uma escola nacional de geografia. Quer dizer, das divergências, por exemplo, entre um Tricard e um Birot, entre um Pierre Georges e uma Jacqueline Bourget. As escolas nacionais de geografia são artigo de exportação, mas não são nacionais, porque isso é próprio da vida acadêmica. A geografia, como qualquer disciplina, só é viva se dentro dela há um embate de ideias, não de pessoas. E que seria uma geografia apenas nacional? Uma geografia fechada em si mesma? Uma geografia interessada apenas no que ela chamaria a realidade nacional, interpretada a partir dela própria? Como trabalhar assim em frente aos imperativos metodológicos que a globalização nos entrega? A questão que se segue é a seguinte: como uma geografia nacional se torna internacional? Como um geógrafo, entre aspas, nacional se torna internacional? Subpergunta: como ultrapassar as fronteiras próprias? Há uma fórmula que vou mencionar, mas peço que não anotem para praticar, que é o clube dos camaradas. Eu te cito, você me cita, eu te convido, você me convida. A eficácia certa, olhemos o mapa dos nossos países, o Brasil inclusive, e esse clube dos camaradas será facilmente identificável. Não há obrigatoriedade no progresso do conhecimento. O trabalho se resume, antes, a uma troca de cartas, basta 10 ou 12 bons correspondentes, e se queremos ser internacionais, um correspondente da Europa, ou dos Estados Unidos, na África também. Na Ásia, está armado a geografia internacional e passamos o tempo viajando, trocando gentilezas. E as universidades, reitor, acredito no que estou dizendo, se transformam em agência de viagem. A globalização, pela via da comunidade europeia, os programas Alfas e Ômega e os nomes das estrelas todas, apontando cada vez mais para as agências de viagem, no sentido figurado e no sentido próprio. A repercussão do que fazemos, a difusão do que fazemos, também comparece nesse capítulo da internacionalização da geografia e das pessoas. Mas a difusão, ela também é subordinada. A publicação obedece a imperativos políticos e, sobretudo, a publicação no âmbito internacional, ela tem constrangimentos políticos muito fortes. Será que a difusão do que se escreve, essa enxurrada de cocô que a gente lê com frequência nas revistas internacionais, tem que
ver com a geografia internacional? Tem que ver. Só que não me parece que seja seja isto algo a glorificar. Porque repercutir é algo que se organiza. A repercussão de cada um de nós é frequentemente organizada, de tal maneira que podemos estar em algum lugar, em algum país, e o nosso trabalho ser simplesmente diminuído, desconsiderado do seu valor próprio, enquanto que a difusão é entregue àqueles que participam do famoso, repito, clube dos camaradas. A questão é como influir. Não basta ser difundido. É preciso que aquilo que esteja produzido tenha uma influência real e que também seja sadia, porque há influências reais que não são obrigatoriamente sadias. O verdadeiro problema, no caso desta primeira pergunta que fiz, é como superar as fronteiras, incorporando, aceitando, quando caibam, influências de pessoas de todos os horizontes, de todos os continentes, mas todos os continentes como? Se a geografia brasileira ignora todas as geografias que não sejam europeias ou norte-americanas, se africanos foram convidados aqui, isso data do tempo em que um africano era presidente da União Geográfica Internacional, puro oportunismo. Depois se esquece da geografia africana. Como não se fala nas geografias asiáticas? Os japoneses um pouco, porque estão cada vez mais, tome nota, pagando viagens. O que seria, nessas circunstâncias, uma geografia internacional? Ela viria sobretudo do que é contratual, que é convencional. Eu sou seu aluno, eu lhe convido. Eu sou o mestre, eu convido. Você me cita, eu convido. Contratos que são frequentemente informais, só que agora os contratos passam a ser formais. Então, há uma formalização do contrato que leva à internacionalização. Geralmente, esses contratos não são precedidos de nenhuma determinação de propósitos. A maior parte das formas pelas quais a colaboração internacional na geografia e outra disciplina se dá é a partir do veículo, mas não do objetivo. Não há uma pré-determinação de um conteúdo teórico-metodológico único capaz de fazer avançar juntos. A coisa é feita como se esses programas todos internacionais tivessem como função principal fazer com que as pessoas viajem e fiquem por viajar internacionais. E é dessa forma também esses contratos sem debate prévio que levam à reprodução dos países que se consideram como subalternos de formas de trabalho
que não têm pertinência nem congruência com as realidades próprias. E a aceitação de se comportar dentro de um pensamento colonizado, que as formas globalizadas do comércio universitário consagram. Creio que é tempo de distinguir entre o internacional e o universal. A busca não é ser internacional. Ser internacional é fácil, conforme tentei demonstrar rapidamente. O que é importante é ser universal, isto é, ser capaz de olhar o mundo, de a partir do mundo contemplar o seu próprio país e a partir do mundo e do país rever os lugares. Rever os lugares significa rever o cotidiano visto geograficamente, ele, cotidiano, que é a quinta dimensão dos lugares e do espaço hoje. E revistos os lugares, entender as dinâmicas territoriais e sociais e econômicas e políticas de um país. E a partir desta revisão, que tem que ser primeiro teórica e em seguida empírica, alcançar de novo essa ideia de mundo. Como tentaremos conversar? E aí é necessário, uma vez mais, distinguir a moda e o modo. As ciências sociais, neste fim do século, são extremamente influenciadas pela moda, de tal modo que os nossos estudos são frequentemente pautados pela mídia. Pesquisamos aquilo que a mídia nos manda, ensinamos aquilo que a mídia nos manda. E quando falo na mídia, falo também na mídia universitária, isto é, as revistas consideradas como excelentes, extraordinárias, e que desgraçadamente a maior parte das autoridades acadêmicas estão glorificando sem talvez imaginar os danos que essa glorificação frequentemente equivocada trazem para o desenvolvimento do nosso trabalho intelectual. A moda, por conseguinte, não é moda. A moda é a escolha de algumas formas que se impõem frequentemente pelo marketing, enquanto que o modo é a forma como as situações são em elas por si mesmas, e é isso que nós buscamos. A geografia brasileira, neste fim de século, está enfrentando este dilema entre a moda e o modo. A moda é o que garante os contratos, isto é, o dinheiro com o qual, se encaminhamos os nossos estudantes para uma pesquisa inadequada, os estamos corrompendo. Mas é preciso ter esse dinheiro de qualquer forma, porque há uma confusão crescente na academia entre a noção de prestígio, que é aquilo a que devemos aspirar, e a noção de poder, que é com o que comandamos os outros, esquecidos do fato de que uma academia onde uns comandam os outros se condena na própria
professores são todos autônomos, e essa autonomia tem que ser assegurada exatamente pela desnecessidade de pedir para cumprir o nosso dever em relação às nossas disciplinas e em relação com a sociedade. Pois a geografia brasileira, porque não há uma geografia brasileira, diante desse fenômeno próprio da globalização, se divide pelo menos em dois tipos de geografia. De um lado, uma geografia de chapa branca, que busca vender-se aos que têm o domínio do poder e do dinheiro, e que pratica essa geografia em detrimento da geografia na própria. Não vou dar nomes. Os senhores os conhecem. Essa geografia brasileira, formada também por aqueles especializados na sua exportação a qualquer preço e na importação a um preço altíssimo das ideias que vêm dos círculos prestigiosos e que são prestigiosos frequentemente muito mais em função do mercado do que do saber. Essa geografia que também inclui uma certa forma de empiricismo marxista, esses marxistas axilares, cebosos, prisioneiros de conceitos que não resistem à verdade da história do presente, mas que continuam repetindo impunemente graças às suas posições de prestígio, de poder dentro da universidade e atrapalhando o desenvolvimento da nossa geografia. Esse marxismo axilar ceboso, que trabalha com a cristalização das categorias, ou que utiliza apenas um conceito, quando nós sabemos que a unidade da realidade é apenas perceptível pela multiplicidade dos fatores que a constituem. Um conceito não produz um esquema de trabalho suscetível de ser utilizado, é um sistema de conceitos que tem que ser o centro das nossas preocupações. De outro lado, e isso é que faz grande a geografia brasileira, é isso que faz que a geografia brasileira seja a mais dinâmica geografia no mundo ocidental. A geografia brasileira não é apenas a mais numerosa geografia. A geografia brasileira não é apenas a disciplina na qual o debate interno é o mais vigoroso neste país. A geografia brasileira também é a disciplina que soube auscultar a nação naquilo que vem de dentro, naquilo que vem de baixo, ainda que em certos casos seja ainda caótica, descritiva, jornalística, não importa, é assim que se caminha. Essa geografia brasileira que agora dá um passo de gigante, na medida em que ela busca todos os dias, incansavelmente, brigando todos os dias, incansavelmente, para obter uma teoria geográfica. Uma teoria geográfica que nos permita dizer assim como Celso Furtado fez falar a nação através da economia,
Assim como Darcy Ribeiro fez falar a nação através do povo, assim como Florestan Fernandes fez falar a nação através da cultura, nós, os geógrafos, faremos falar a nação por intermédio do seu território. Isso significa um compromisso de considerar como categoria central do nosso trabalho o território. Não é isso que quer dizer pôr de lado a economia, nem a antropologia, nem a sociologia, nem a ciência política, nem todas as novas disciplinas sociais que entram no nosso trabalho como andaimes, como elementos da construção de uma visão territorial da nação, que é a única forma pela qual a geografia vai ter um lugar entre as disciplinas sociais e a única forma pela qual poderemos criar um discurso científico que seja a base da produção de um discurso político. Não nos cabe produzir aqui o discurso político em si. Não é essa a nossa tarefa. Não é essa a nossa tarefa. Nossa tarefa é produzir um discurso acadêmico que possa servir de base à produção do discurso político. A vontade de trazer para aqui, eu não falo aqui, não estou falando daqui, estou falando da geografia em geral, geografia brasileira. O discurso político é frequentemente o resultado de uma preguiça intelectual, um atalho, uma recusa a um trabalho mais sério e que é sempre doloroso. O trabalho sério é sempre doloroso. Então, cria-se o facilitários da política em si como forma de evitar a dor do verdadeiro trabalho intelectual. Se o nosso discurso acadêmico não é elaborado de forma consequente, ele não pode ter influência sobre a política. E a influência sobre a política será de cada um de nós em particular, como indivíduos, como militantes, mas não como homens da universidade. Pois a teoria se elabora assim. A teoria, que no passado acreditávamos ser um privilégio da Europa, e hoje estamos acreditando que é um privilégio dos norte-americanos, porque nós decidimos, de alguma maneira, ser menos referentes à Europa, mas continuamos com toda a nossa reverência em relação à ciência que nos mandam dos Estados Unidos. No mundo da globalização, a teoria pode ser produzida em qualquer lugar. É evidente que ninguém produz uma teoria que não seja a partir da sua cultura, do seu continente. O problema é o mercado da difusão das ideias. É o primeiro cartão amarelo. Só ser expulso com o cartão vermelho. Com o seguinte, eu posso continuar jogando. Você está com a bola? Estou com a bola. Eu creio que a questão está em produzir versões, visões localizadas, indígenas, do mundo, e a partir
partir daí, alcançar uma visão universal globalizada. Mas sempre a partir das nossas realidades. Nós não pensamos como esta coisa da qual se fala tanto, cidadão do mundo. Nós pensamos como cidadãos de um país. E devemos ter orgulho de pensar como cidadãos de um país. Isso não nos impede da possibilidade hoje de construir uma visão universal do mundo, que seja a base de uma teorização eficaz. Uma teorização eficaz é aquela que é passível de utilização quando se vai fazer o trabalho empírico. A questão é como chegar a essa visão universal. O que ando propondo, toda a gente sabe, é que partamos do fenômeno técnico, não da tecnologia, mas do fenômeno técnico em geral, que é companheiro do homem desde que o mundo se tornou humano, o grande intermediário entre o homem e o que então existia como natureza, e que foram as técnicas, todas as técnicas, não apenas a tecnologia. E aqui estou inteiramente de acordo com os meus dois companheiros, não excluir nenhuma forma de manifestação da história quando construímos o nosso sistema de pensamento. E, a partir desse fenômeno técnico, trabalhar com ideias como a unicidade das técnicas, sua integração a partir do desenvolvimento das técnicas da informação, a possibilidade atual de cognoscibilidade do planeta, mas sempre tendo em mira que jamais a técnica foi um fenômeno passível de interpretação se a separamos da política, porque as técnicas são apenas os instrumentos. As políticas aqui exercitam a utilização desses instrumentos, de modo que a nossa interpretação do real apenas é válida se juntamos técnica e política, e assim esconjuramos o perigo que esta manhã foi aqui levantado dessa indiscutibilidade da globalização. Se nós sabemos que os mesmos instrumentos técnicos com os quais dispomos hoje, poderemos construir outro mundo, como estamos tentando construir uma outra geografia que ajudará na edificação deste novo mundo. O fato de que o fim do século assegurou, por meio desses elementos que falei, esta universalização empírica, nunca houve isso antes, essa universalidade empírica, que não é mais aquela existente unicamente na cabeça dos filósofos. Isso assegura a possibilidade de uma geografia universal, a partir de qualquer lugar, da construção desses sistemas de ideias que explicará ao mesmo tempo o mundo e as suas manifestações fenomênicas particulares em cada lugar. E isso assegurará também a possibilidade da produção de uma geografia que seja verdadeiramente militante. Militante no sentido de a produção sistemática de ideias teóricas,
com as quais discutir o mundo e propor outro mundo, com as quais discutir a nação e propor outra nação, com as quais discutir os lugares e propor os lugares. E assim, quem nos importa se a nossa geografia se torna internacional ou não? Não é esse o problema. O que importa é que ela seja universal, que ela entenda o mundo como esse conjunto de possibilidades que ele é, e os lugares como a possibilidade de utilizar essas possibilidades. Tudo isso através da política, já que a noção técnica é inseparável da noção de ação, isto é, de política, e já que a ação só é inteligível a partir das técnicas, este é o nosso combate. A geografia brasileira tem que se afirmar como geografia no Brasil, e daí será universal, eventualmente será internacional. Mas isso não é fundamental, repito. Estamos neste caminho. A AGB pode fazer-nos avançar na medida em que a AGB adote um programa de trabalho, um programa de discussões envolventes, que a partir da própria organização